Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o financeiro no ERP Onoma. Primeiro nós vamos dividir em duas etapas. A primeira etapa são os pré-cadastros, tá? Então para fazermos os pré-cadastros, nós vamos vir aqui em cadastros, né? No item financeiro. Dentro do item financeiro, a gente já deixa algumas contas, alguns registros pré-cadastrados. Vamos lá, tipo de documentos. Nós já deixamos aqui alguns documentos, tá? Inclusive guia de Simples, GPS, GAR, FGTS, DARF, né? E todos os documentos, fatura, duplicata, fatura, só duplicata, dinheiro, tudo aquilo que a gente vai usar como tipo de documento para lançamentos financeiros, ok? O segundo item é o plano de contas. No plano de contas, nessa tela, a empresa ela tem a opção de montar o próprio plano de contas dela, tá? Então a gente deixa aqui um exemplo, mas vamos alterar esse exemplo. Nós vamos deletar esse daqui e vamos deletar esse também. Okay? Então as operações aqui incluir, alterar. Esse plano de contas, a primeira tela, ela se trata de receitas. Então nós vamos falar aqui sobre o plano de conta de receitas. Então nós temos aqui, nós podemos colocar como categoria, aqui pode ser a categoria principal ou subcategoria da receita, ok? Vendas. Vendas é a categoria principal. Quando nós selecionamos a categoria principal e adicionamos uma próxima, aí nós vamos adicionar como subcategoria de vendas, tá? Então na subcategoria de vendas nós podemos colocar aqui vendas de produtos. Aí vamos adicionar agora, em vez de voltar em vendas, nós vamos em venda de produto, vamos colocar subcategorias em venda de produto. Como vocês trabalham com linha de produtos, podemos colocar produtos VEG. Volta no venda de categorias. Podemos colocar ESAB. É mais uma categoria de produto, certo? Dessa forma, se for organizado dessa forma, o plano de contas, é possível nos relatórios de apuração enxergar qual é o movimento de cada categoria que foi colocada aqui, tá? O importante é que a empresa pense aí a forma de fazer esse tipo de venda, né? E nós vamos adicionar uma categoria de receitas de prestação de serviços. Prestação de serviços. Vai ser a categoria principal. Dentro da categoria de prestação de serviços, nós podemos ter revisão de lotes de motores, ok? Nós podemos colocar, vamos voltar aqui para subcategoria de prestação de serviços. Nós podemos colocar socorro, pode ser uma subcategoria, prestação de serviço. Nós podemos colocar logística, subcategoria de prestação de serviços.
vamos criar mais uma categoria. Categoria principal, pode ser chamado de loja. Incluir uma subcategoria. E aí a gente vai colocar a subcategoria de loja, né? Vendas de balcão. Uma outra subcategoria pode ser colocada, né, para a loja, como delivery, que é o serviço leve e traz. Então aqui é só para mostrar alguns exemplos, né, de como essas categorias podem ser montadas. A nossa recomendação é que, se a empresa já tem um plano de contas, se a contabilidade, às vezes a consultoria contábil da empresa, ela já sugere um plano de contas. Nesse caso a gente só vai importar esse plano de contas. Eu vou mostrar um exemplo que eu tenho aqui nas nossas ilustrações. Então nós temos aqui um plano de contas. Isso aqui é um exemplo, ó. Receitas operacionais, receitas brutas das vendas, venda de mercadoria, venda de produto, venda de serviço, né? Deduções das receitas brutas, receitas financeiras, ativos. Então assim, a nossa infraestrutura ali no sistema, é possível você montar aquilo que for conveniente, ok? Então agora a gente vai mostrar outra aba aqui, despesas. Nas despesas, nós já montamos aqui algumas categorias, né, pré-sugeridas. Isso significa que, se vocês não forem utilizar qualquer uma dessas categorias, é muito simples. É clicar em cima e retirar. Então, por exemplo, aqui viagens, né? No caso de viagem, aluguel de carro, combustível, hospedagem, ligações telefônicas, passagens, restaurantes. Então, se quiser deletar, vamos supor, vai usar o aluguel de carro, não vai comprar passagem, então deleta aqui passagens. Pronto, ele já deletou lá. Não tem mais aqui aquela opção, tá? Vamos ver algumas outras aqui, ó. Caso de impostos, PIS, CONFINS, ISS, imposto de renda de pessoa jurídica, IPTU, IOF, né? Então vamos tirar aqui o IOF, não precisa mais, tá? Mas como inserir uma subcategoria, né? Então tem aqui escritório, aluguel, equipamento, jornais, revistas. Vamos tirar jornais e revistas, tá? Móveis. Então o escritório da empresa tem aluguel, tem equipamentos para escritório, tem móveis. Está faltando um aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, subcategoria de escritório. Nós podemos colocar informática, né? Equipamentos de informática. Então ele vai entrar aqui, tá? Então, né, contas de receitas e contas de despesas, tá? Outro detalhe, estamos pagando aluguel e aí construindo no prédio próprio, paramos de pagar aluguel. O que vai fazer? Entra aqui, né? Aqui está, essa conta está ativa. Se clicar em inativo, né, vai dar esse recado aqui, mas ok, pronto, ele sumiu, ele fica em vermelho aqui e essa conta está inativa, ou seja, ela não está sem movimento, ela não vai aparecer os movimentos nos relatórios que forem retirados, ok? Então é assim que funciona aqui o plano de contas. Vamos para o próximo, centro de custo. O centro de custo é necessário que a empresa tenha um estudo de custeio também, né? Então assim, o que é mais comum para montar o centro de custo? A empresa dividir os seus custos por categoria. Então a empresa pode ter os custos da loja, né, como um custo fixo. Então a gente pode adicionar aqui, nos custos fixos, nós podemos colocar uma categoria chamada aqui. Então vamos imaginar que dentro dos custos fixos você tem uma loja. Então loja, dentro da classificação é subcategoria de custos fixos, ok?
Vamos confirmar. Dentro da loja, quais são os custos fixos que você tem dentro da loja? Então vamos dar um exemplo de salários. Salários de vendedores, pessoas físicas. Quais outros custos que você tem dentro da loja? Pode ter telefonia. Telefonia fixa. Você pode ter custos ainda dentro da loja. Outra categoria, telefonia móvel. Telefonia móvel. Nós podemos ter outros custos dentro da loja, que dentro da loja, nós podemos ter outros custos que móveis. Dentro da loja, nós podemos ter custos de informática. Então aqui estão alguns exemplos, né, de custos fixos. No caso de lojas, ainda no custo fixo, sobre a categoria principal, nós podemos ter o administrativo. Dentro do administrativo, custo fixo administrativo, nós podemos ter o financeiro, que ele é administrativo. Dentro do administrativo, nós podemos ter recursos humanos. Dentro do administrativo, nós podemos ter a diretoria. Dentro do administrativo, nós podemos ter marketing e propaganda. Pode ser um custo fixo, né? São os custos fixos. Então, dentro do administrativo, né, nós temos salários. Também podem ser custos fixos do pessoal que trabalha aqui, todos eles são custos fixos, né? Vamos para custos variáveis. No caso de custos variáveis, né, vamos inserir aqui então, uma subcategoria. Uma subcategoria para custos variáveis seria produção. Ok? Então, custos variáveis, produção. Subcategoria de custo de produção. Para produzir nós precisamos do que? Nós temos materiais, temos mão de obra direta. Opa, aqui ficou errado. Deixa eu... Para produzir nós temos custo de produção, materiais, mais um, né? Seria mão de obra direta. Então, aqui nós teríamos custo variável, subcategoria custo de produção, subcategoria de custo de produção seria materiais e também mão de obra direta, né? Então são, no caso de custos variáveis. Vamos pegar mais uma subcategoria, criar mais uma de, além da produção, que nós podemos ter. Nós podemos ter aqui custo variável de vendas, né? Vendas externas, um exemplo, né? Então, custos variáveis, produção, e depois nós temos vendas externas. Então vamos para vendas externas. Subcategoria de vendas externas. O que nós podemos ter aqui? Comissões.
O que mais de vendas externas? Podemos ter custos com combustíveis. Nós podemos ter ainda de vendas externas veículos. Nós podemos ter de vendas externas hospedagem, ou podemos chamar de logística. Então todo esse processo aqui pode ser subcategorias de venda externa, né? Comissões, combustíveis, veículos, logística e assim por diante. Então essa parte de formação do centro de custo, ele é algo importante, né? E da mesma forma que eu já mostrei lá atrás no plano de contas, você pode ter aqui, olha, contas que elas podem ficar inativas. Então vamos imaginar aí que a empresa não quer mais colocar um centro de custo aqui para veículos. É só vir aqui alterar e inativar. Ele vai dar um recado, né, dizendo que está inativado. Pronto, ele ficou em vermelho aqui, ele está inativo, ok? Então isso aqui também faz parte do pré-cadastro da gestão financeira, ok?